O Arthur Lobato, obrigado pela presença, viu, doutor Arthur? Eu acho que muitos de vocês já conhecem o doutor Arthur Lobato. Ele é psicólogo, especialista na saúde do trabalhador, é parceiro do Sejusmig há muitos anos, né? Desde 2007. Ele é um dos membros fundadores de um dos serviços que eu acho mais importante, um dos mais importantes no nosso sindicato, que é o núcleo de saúde, né, que a gente atende aí, principalmente servidores que estão em sofrimento no trabalho, em adoecimento no trabalho. E o doutor Arthur Lobato, neste ponto, sobre saúde do trabalhador, é, sem sombra de dúvida, um dos maiores nomes em Minas Gerais sobre o assunto, né? E aí, nós do Sejusmig temos muito orgulho de ter o Arthur Lobato, doutor Arthur Lobato, como um parceiro, né, como um sócio, como um membro fundador desse nosso núcleo de saúde. Então, eu queria vocês, uma salva de palmas aí pelo doutor Arthur Lobato. A nossa outra convidada, né, com não menos orgulho, eu tenho o prazer aqui de anunciar, a nossa colega de Tribunal de Justiça, a Idelma Costa. Muito obrigado, viu, Idelma, pela presença. A Idelma, pessoal, ela é servidora do TJMG, como nós, é uma colega, né, há 30 anos, lá na comarca de Araxá. E desses 30 anos, 20 anos ela atuou como gerente de secretaria, como gestora, né? Ela é voluntária do iLab, que é o laboratório de inovação do TJMG, líder da célula Agenda 2030 do iLab. Ela é escritora, idealizadora do Dia da Inovação em Araxá, um evento muito legal que o Sejusmig teve a oportunidade também de participar como convidado. Ela é fundadora do perfil do Instagram Frase Motivacional Rio, não é isso? Frase Motivacão Rio, que é o sem cedilha, né? E sem que é um perfil que trata de desenvolvimento pessoal e já conta aí com mais de 109 mil seguidores, né? Então, frase motivacional sem o cedilha Rio. Então, sugiro a todos aí que passem a seguir, que nós temos lá conteúdo de muita qualidade, tá? E ela também é uma estudiosa sobre o assunto, então vai falar aqui com muita propriedade. Então, eu passo a palavra aqui para o nosso psicólogo, doutor Arthur Lobato. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço muito suas palavras, Felipe. E eu queria dizer que, na realidade, o Sejusmig é um dos sindicatos aqui no Brasil pioneiros na luta contra o assédio moral. E nós estamos juntos aqui desde 2007, e eu sempre trabalhei com todas as diretorias que passassem, que esse projeto, que começou com plantão de assédio moral, teria que ser um projeto permanente. Inclusive, em outros encontros de delegados, isso entrou dentro das proposições finais de uma política permanente de combate ao assédio moral e saúde do trabalhador. E a nova diretoria, né, em nome do Eduardo, que é o presidente, eu queria cumprimentar todos os diretores e queria cumprimentar aqui também todos os servidores e servidoras que estão aqui preocupados com o futuro do trabalho. O Felipe também, professor Felipe, né, porque o Felipe também é professor de graduação, pós-graduação na questão do direito. É uma nova companhia, porque quando nós resolvemos ampliar o núcleo, a doutora Raquel já estava trabalhando no sindicato há 8 anos, nós sentimos a necessidade de mais um profissional na psicologia, porque durante a pandemia o aumento de casos de sofrimento foi absurdo, né? Nem precisa falar, e então nós estruturamos um núcleo e temos esse apoio político da diretoria. E nós estamos tendo o grande prazer também de contar, além do Arthur, que sou eu, da Raquel, da Anelisa, a psicóloga para os atendimentos individuais, eu estou ficando mais com os casos coletivos. Nós temos o Rui, que está nesse projeto desde o início. O Willer nem precisa falar, né? Negociador nato, né? Se eu fosse o Chico Anísio, eu ia chamar ele de Somebody Love, mas tudo bem, eu não sou o Chico Anísio. E o Felipe também agora é o nosso representante, né, do sindicato na comissão de assédio moral do TJ. Eu acredito que ele tem muito a contribuir, chegou com esse gás novo aí, com muita energia. E
eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento à diretoria do sindicato, que teve essa sensibilidade de ampliar o nosso projeto, porque desde 2017, 2018, as queixas que foram chegando aos sindicatos não estavam só relativas à assédio moral, estavam muito focados em como as novas tecnologias, como o processo eletrônico estava sendo instalado a toque de caixa e como se estava exigindo produtividade das pessoas com sistema falho, com internet no interior que não funcionava, com cobranças excessivas. Então, nós entendemos que nós teríamos que também abrir esse campo da saúde do trabalhador para as novas tecnologias. Eu, em 2018 e 2019, eu participei de uma série de matérias na Faculdade de Direito da UFMG sobre a questão que nós vamos falar aqui agora. Para resumir, né, porque o nosso tempo aqui é mais para ouvir vocês, mas conforme eu falei para o Felipe, a gente teria que antes dar uma passagem, talvez num próximo evento a gente possa fazer o mais específico, que tem uns debates maiores de manhã e a gente, no debate à tarde, a gente tentaria mesmo nos conteúdos. Mas o que é importante que eu quero lançar para vocês, que eu tenho uma visão da organização do trabalho do judiciário e a sua relação com o projeto neoliberal no mundo. Gente, o projeto neoliberal é claro, é só você pegar o livro do Milton Friedman, que é um dos fundadores da Escola de Chicago, que o Guedes foi aluno. É um projeto político-econômico que busca realmente tirar os direitos dos trabalhadores, implementa a terceirização, implementa a precarização, e a preocupação é transformar tudo em produto e esse produto para ser vendido. E essa ideia que vem da iniciativa privada, né, que a gente vê isso na década de 80, 90, né, o fim dos estoques para o just in time, né, você só vai comprar coisa na medida que for precisa. A terceirização, a indústria automobilística, por exemplo, não fabrica mais todas as peças. Ela pega um componente de um carro, numa firma, no outro, essa pulverização. E esse modo, que é um modo assim, fabril de acelerar o procedimento, foi implementado no serviço público e que nós temos que entender que o serviço público, e vamos focar aqui especificamente o judiciário, é um grande prestador de serviços. Nós não podemos pegar uma política de metas de produtividade que é para produtos e aplicar em serviços. Então, essa já é a primeira crítica que eu faço a essa política de metas de produtividade instalada pelo Judiciário. Vou falar bem rápido, né, porque a Idelma aqui vai ter muita coisa boa para vocês, porque eu vou falar, talvez, não vai ser muito agradável, mas o nosso trabalho é de prevenção. O que é prevenção? É avisar. Por exemplo, caiu essa chuva aqui. A gente, de manhã, não consulta o tempo, e o tempo fala, ó, tem possibilidade de chover. Então, por quê? Tem estudos anteriores, eles fazem o quê? A previsão do tempo. E nós, com os estudos que a gente tem feito da iniciativa privada, principalmente dos bancários, onde esse mesmo modelo que está sendo aplicado no judiciário causou adoecimento, suicídio, causou sofrimento, adoecimento e suicídio de diversos gerentes de bancos, que eram obrigados a passar toda uma carteira de clientes construída ao longo de 30 anos por um gerente novo que ia ocupar o lugar dele. Então, é uma série de políticas que não visam a saúde e o bem-estar do trabalhador, mas simplesmente sugar desse trabalhador até o máximo, até a hora que ele adoece ou que ele vai, então, ser demitido. E no serviço público é pior, porque como a pessoa tem uma estabilidade, a questão do assédio moral, a questão das pressões por meta é muito maior e o sofrimento da pessoa ele vai se acumulando até estourar num grande caso, como depressão, como síndrome de pânico, como estresse pós-traumático. E tudo isso que a gente tem que entender, primeiro, o grande fundo disso é o projeto neoliberal. A gente vê que aqui no Brasil, com o golpe lá que tirou a Dilma, o governo neoliberal do Temer, né, fez o quê? Reforma da trabalhista, reforma previdenciária e quase que passou a reforma administrativa, que se não fosse uma grande luta dos sindicatos, né, em termos federais e em termos estaduais, geralmente os estados acompanham o movimento.
Então, eu acho que os trabalhadores unidos têm que cada vez mais apoiar o sindicato. O Sejusmig é um sindicato muito forte, porque a diretoria aqui é séria, a diretoria aqui é trabalhadora, e a diretoria aqui parte para a negociação para o sindicato até o ponto que a gente tem que partir para o enfrentamento. Só que o enfrentamento hoje, no serviço público, né, principalmente, ele é muito mais político. O enfrentamento nosso está muito mais na capacidade dos diretores de argumentar. E a argumentação ela tem que estar assim, muito fundamentada em dados e fatos. Então, tem assessoria jurídica e agora nós temos essa assessoria política de saúde de trabalhador, porque eu leio pesquisa do CNJ, eu estou sempre acompanhando, nós estou lendo as portarias, que o meu papel aqui é ajudar os diretores a ter uma boa argumentação para que as demandas dos trabalhadores sejam atendidas. E também nós temos que ver, então, além do neoliberalismo, o que aconteceu em termos tecnológicos, que essa que é a grande revolução, a quarta revolução industrial. O que é a chamada quarta revolução industrial? Toda revolução industrial é um paradigma, é uma mudança de paradigma. A primeira revolução industrial foi do vapor, das máquinas a vapor, as máquinas de tecelagem que tiraram o emprego de um monte de tecelões e tecelãs. Surge, então, a locomotiva, as estradas de ferro, o mercado acionário das estradas de ferro. A segunda grande revolução industrial, que, para mim, é a base de toda a nossa sociedade, é a eletricidade. Porque, com a eletricidade, inicialmente, acabou-se a questão do dia e da noite. Porque, com a eletricidade, as empresas e as fábricas podem ser iluminadas e o trabalho pode ser exercido também durante a noite. Então, nós já vemos como é que a tecnologia já vai mudando. A terceira revolução industrial é a energia atômica, que tanto pode ser usada para fazer uma bomba atômica, como uma usina nuclear que vai dar eletricidade e aquecimento, né, nos países do norte, que tem muita necessidade desse aquecimento nos invernos rigorosos. E a quarta revolução industrial é a chamada das máquinas interacionais. O que significa isso? Hoje o trabalho, e isso ficou muito claro na pandemia, certas atividades, principalmente atividade de serviços, porque, na realidade, vocês são concursados para ser servidores públicos para atender ao cidadão, à população. É por isso que eu, enquanto cidadão, enquanto profissional de saúde, não abro mão do concurso público. E é por isso que eu estou do lado do sindicato, um sindicato que, para mim, tem o maior, e não preciso falar, que conseguiu, como se diz, contratar, né, a palavra assim, está me fugindo, 1.400 servidores que estavam numa fila de espera de terem passado em concurso, que se não tivesse uma ação sindical forte, política, articulada, negociado, mas com firmeza, não é negociação para ir em reunião e falar assim, senhor, diretores altamente capacitados, diretores que têm uma experiência de vida, posso falar o caso do Ronaldo, Escrivão, próprio William, mas assim, são pessoas que sabem o que o trabalho é e sabem também como que as pessoas estão sofrendo com esse trabalho e como que é necessário o sindicato atuar. Então, a gente vê um exemplo claro da quarta revolução industrial, é o smartphone. Se vocês pegarem um filme antigo, vocês pegam um filme de 10 anos atrás, que a tecnologia vem, a gente não para refletir. E o meu papel é essa reflexão. Há 10 anos atrás, 8 anos atrás, os telefones mal tinham SMS. Vocês lembram? A tendência era ter telefones cada vez menor, em que simplesmente você falava ou você mandava um SMS. Hoje, todo mundo tem um telefone, um smartphone, que você vê vídeo, fala, manda mensagem, WhatsApp. Então, a tecnologia ela veio para beneficiar a gente, para seduzir. Porque aí você tem um smartphone, mas a propaganda diz que você tem que ter um iPhone. Você tem um iPhone, a propaganda diz que o seu iPhone já está velho, que você tem que comprar. E todo mundo acaba aprendendo a mexer no Facebook, a mexer no Instagram e tudo mais.
Só que, da mesma forma que nós, enquanto seres humanos, quem imaginaria que eu, na idade que eu estou, teria um aparelho que eu posso ver filme, que eu posso falar com uma pessoa nos Estados Unidos sem pagar nada? Quem é mais velho lembra, até para fazer interurbano de Minas para Minas era uma fortuna. Você tinha que ligar depois de 10 horas da noite. Hoje eu falo com qualquer pessoa no mundo. Meu filho está na África, eu converso com ele como se estivesse conversando aqui. Só que essa tecnologia ela vem no mundo do trabalho e o que é o chamado Judiciário 4.0. O Judiciário 4.0 é o objetivo da fundação do CNJ. Quando eles falam em modernização e celeridade, é justamente aplicar novos conceitos administrativos, como política de metas de produtividade, produção em vez de jornada, a informática como um sistema interativo entre tribunais, mas que, no caso, vou dar um exemplo, o criminal. Quem está no criminal tem que fazer um rito para o Tribunal de Justiça, esse mesmo rito para o CNJ, um rito lá para o Ministério Público. Por quê? Diferente do Facebook, do Instagram, e que as coisas estão todas sintonizadas, o projeto dos tribunais ele fracassou desde o início, primeiro que não teve uma unificação. Então, cada tribunal tem um sistema, então vocês aqui em Minas têm dificuldade de fazer alguma coisa no outro tribunal, porque aqui é PJE, no outro é PROC. Quem está no interior, a internet vive caindo, você não consegue fazer o trabalho, aí não tem produtividade. Então, essa roda viva do mundo do trabalho acaba capturando a gente. Só que a má notícia que eu tenho que dar para vocês, que isso é inevitável. Mas a boa notícia é que vocês, no serviço público, estão vivendo esse tsunami que foi, assim, no mundo do trabalho do seletista, foi feito, assim, a médio e longo prazo. E, de repente, vocês falam, não, a partir de agora não é mais processo físico, é PJE. E, veja bem, o processo eletrônico não é simplesmente a passagem do papel para o computador. É um novo processo cognitivo, de pensamento, de memória, de trabalho, em que, se você não dominar a ferramenta computador, você vai estar excluído do mercado de trabalho. Aí vocês podem alegar, poxa, Arthur, mas a gente vai ter que fazer esses cursos fora do horário do trabalho, não tem assistência? Pois é. Então, essa é uma luta do sindicato. Talvez uma sugestão já para o encaminhamento, que eu estou terminando minha fala aqui, é que vocês, não, vamos regulamentar o teletrabalho. Por exemplo, eu tenho um trabalho crítico sobre o teletrabalho, que foi o teletrabalho em pandemia, que todo mundo sabe, foi importante? Foi, porque ninguém quer morrer por causa de Covid. Mas, veja bem, misturou vida pessoal com vida particular. O teletrabalho, oficialmente, é por produção. Na pandemia, era por jornada, por produção, juiz mandando mensagem 3 horas da manhã para assistente de juiz e querendo que recorra, porque as pessoas, na pandemia, isoladas em casa, perderam a noção do tempo. E acabou a pandemia, não se organizou a coisa, o teletrabalho continua da mesma forma, desregulamentado. Como é que fica o acidente de trabalho? Como é que fica a doença ocupacional, LER-DORT, se você está em casa e a sua lotação é no tribunal? Então, tem uma série de questões que essa nova organização do trabalho, esse novo mundo do trabalho, tem que mudar, porque você não pode pôr uma nova organização de trabalho toda informatizada com um pensamento de chefia que está lá para gritar, para humilhar, para xingar. E eu não vou dizer que o juiz só é culpado disso, porque o juiz está envolvido também nessas próprias cobranças do STJ, do CNJ, desculpe. E a gente vê que, muitas vezes, quando a corregedoria vai nesses lugares, a corregedoria não nem quer ouvir o servidor, já conversa com o juiz ou com o chefe e a versão deles que funciona. Talvez, quando a corregedoria fosse, era a hora do sindicato estar presente e falar, olha, aqui nessa comarca não tem jeito de ter produtividade. A gente mora numa cidade que a internet aqui é fraquíssima. Então, nós nunca vamos conseguir fazer as coisas. E também, né, a informática ela tem um grande problema, né, que é o controle do seu tempo, da sua produtividade enquanto você está trabalhando e da sua frequência. Então, a informática ela vem com controle total. Inclusive, tem algumas firmas que, para ir no banheiro, você tem que passar o crachá e fica registrado o tempo que você ficou no banheiro. No tribunal é pior, sabe por quê? Porque tem chefe e juiz que proíbe funcionário de ir no banheiro.
No século XXI, homens e mulheres, bacharéis em direito, que participam de um concurso e trabalham numa instituição chamada Tribunal de Justiça, são proibidas de ir no banheiro, são proibidos de conversar com um colega, mesmo que for assunto do trabalho, é proibido fazer festa, é proibido fazer confraternização, tem que ficar todo mundo calado. Aí vocês podem falar, quem não é do tribunal, fala, ah, não, Arthur, você está exagerando. Estou exagerando, gente? Ah, obrigado. Porque é vocês que me contam isso. E, para concluir, né, eu quero dizer que o projeto Saúde Trabalhador, ele parte muito do discurso do trabalhador. A Saúde Trabalhador é um projeto político que começou com o movimento operário italiano, que se juntou aos intelectuais, às universidades e os estudantes na década de 60, a época das grandes mudanças sociais, porque os trabalhadores não suportavam mais receber ordens de cima para baixo sem que eles pudessem participar do processo produtivo. Porque eu acredito que vocês que trabalham em comarcas ou na capital, vocês que executam o trabalho, vocês têm muito mais facilidade de entender aquele trabalho e propor soluções do que um consultor que vem de fora e vai implementar uma política lá, um projeto que visa somente números e não pensa saúde do trabalhador. E temos a questão do teletrabalho, da desregulamentação, da inteligência artificial, mas a origem de todos esses males que o tribunal está vivendo, que os servidores públicos estão vivendo, se deve ao projeto neoliberal, porque nós não podemos esquecer que eu nunca vi uma coisa que é o maior absurdo do mundo. Essa emenda complementar 95, nesse governo, para mim, que é ilegal, do governo Temer, que proíbe investimento em serviço público durante 20 anos, gente. Você vê que, aproveitando disso, o governo anterior quase que faliu todas as universidades. Os tribunais alegam que não tem recursos e tudo mais. Mas eu quero fazer uma pergunta para terminar aqui. Durante a pandemia, eu vi uma série de relatórios que os tribunais no Brasil economizaram bilhões por ano com conta de luz, conta de água, serviço de terceirizados, e quem ficou no teletrabalho em casa não teve nenhuma ajuda, que é, inclusive, uma proposta, né? O nosso presidente, o Eduardo, ele participa da comissão de teletrabalho, a gente também dá essa assessoria sobre o teletrabalho, e fica essa pergunta assim, por que nós não podemos ter a evolução tecnológica, igual nós temos no nosso celular, onde a gente aprende, onde a gente curte as coisas, num ambiente de trabalho saudável? Nós não podemos, em pleno século XXI, aceitar essas práticas, igual eu acabei de falar, que parece coisa de pré-primário. E é isso que gera o sofrimento, gente, a impotência de reagir, sabe? Não ser reconhecido, né? Se eu fosse juiz, a minha secretaria ia ser mais produtiva. Porque eu ia dar bom dia para todo mundo, ia elogiar as pessoas, nos erros chamaria em particular. Ô, gente, é tão simples administrar. Então, a gente só está dando aqui uma introduçãozinha dos temas, né? Para vocês aí, nós temos hoje a Resolução 207, Comitê de Saúde, e estou muito feliz de estar nessa mesa, com essa diretoria da luta, e muito feliz em estar mais um encontro de delegado com todos vocês, para poder falar que o Sejusmig está cada vez mais atento às evoluções do trabalho, e vou terminar assim, com uma história bem rápido, que eu adoro um escritor, que é o Franz Kafka, só que o Kafka ele trabalhava numa companhia de seguros, porque as novas tecnologias trazem novos adoecimentos. Quando surgem as estradas de ferro, começam os acidentes entre os trabalhadores, que tem que ter amputação, descarrilhamento de trem, tem que ter o seguro de vida, o seguro de saúde. Então, a gente vê que a estrada de ferro fez com que a sociedade fizesse uma situação para prevenir aqueles acidentes. E nós estamos fazendo agora a prevenção no campo da saúde mental e emocional. Porque, assim, todo mundo que trabalha nessa questão de metas, de exigência, está chegando num ponto de estresse que a gente está à beira de uma explosão. E por que isso? Porque muitas vezes a gente introjeta um discurso da empresa ou da instituição e esquece uma coisa. Nós vivemos para ser felizes, para ter família, para ver nossos filhos crescer, para ter nossos amigos. A gente trabalha para a gente poder dar uma condição de vida a nós e a nossa família. Agora, eles querem que a gente viva para trabalhar.
Quem vive para trabalhar vai adoecer, vai sofrer. E nós, do Sejusmig, estamos abertos para aqueles que introjetaram esse discurso, estão caindo no esgotamento, para aqueles que sofrem assédio moral, para aqueles que têm dúvida. Estamos, como se diz, 100% com vocês. Muito obrigado pela atenção. Isso é verdade, né, gente? Como o doutor Arthur disse, eu faço parte, né, representando indicado pelo sindicato e na condição de representante dos servidores, eu faço parte da comissão de assédio moral do TJMG e do Tribunal de Justiça Militar também, aqui de Minas Gerais. No TJMG faz parte também da comissão, né, um médico da GERSAT. Em recente viagem, visitando as comarcas, em conversa com ele, ele disse que, e aí todo mundo percebe, e eu acho que, né, doutor, que tem uma influência muito grande do avanço das tecnologias no ambiente de trabalho. Há 10 anos atrás, gente, qual que era a doença de trabalho? LER. Hoje ninguém fala de LER mais. Hoje, qual que é a doença? As doenças mentais, né? E porque a tecnologia talvez diminuiu um pouco do esforço físico, né? Mas aumentou demais o esforço mental e pressão psicológica para o alcance de metas e resultados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, inatingíveis, né? Então é isso mesmo, vamos dar continuidade aqui aos nossos debates. Nós vamos passar agora a palavra para a nossa colega servidora da comarca de Araxá, Idelma da Costa, com a palavra. Eu agradeço muito o convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aquela frase que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ela não se aplicou na minha vida durante a pandemia. Por quê? Porque durante a pandemia eu tive 2 fatalidades que ocorreram. Uma me deixou no abismo e graças ao Arthur Lobato, como psicólogo, que me deu suporte para que eu saísse desse abismo. E a outra fatalidade, ela me deixou perdida. Através do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, eu descobri, depois de 50 anos de vida, gente, depois de 50 anos de vida, o que fazia meus olhos brilharem, que é a inovação. E o iLab foi me apresentado. E, a partir de então, a minha vida se transformou e eu me reencontrei. Eu participei da primeira turma de RPA do iLab, que resultou na construção de 4 robôs de automação de processos. 2 deles partiram de ideias, de 99 ideias minhas. E o que acontece? O robô ele vai aliviar o nosso serviço. E o que vai acontecer? A gente vai ter mais tempo para o desenvolvimento pessoal e para o nosso aperfeiçoamento. E com relação à inovação não é só tecnológica, a inovação é também humana. Eu faço parte, eu sou líder da célula Agenda 2030 do Tribunal de Justiça, e a gente escolheu 3 ODSs, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a que a gente resolveu priorizar é com relação à saúde. Por que a saúde? Devido ao alto índice de adoecimento dentro do Tribunal de Justiça. E não só dentro do Tribunal de Justiça. O CNJ já tem essa preocupação que o adoecimento de doenças na alma é uma realidade dentro do judiciário brasileiro. E o que nós nos reunimos todas as primeiras terças-feiras do mês e através a gente faz trabalhos de pesquisa, a gente discute. E a penúltima reunião que teve, a gente escolheu como tema
a liderança humanizada. Por que liderança humanizada? Porque parte da importância do papel do líder, porque o líder ele prepara os liderados para o sucesso, para as boas derrotas, ele prepara para o fortalecimento, ele prepara para o acolhimento e para a colaboração, para a empatia. Então, o papel do líder é muito importante. Vocês acham que o líder ele tem tido tempo para estar se aperfeiçoando e sendo realmente líder nessa parte humana? Com relação à inovação, existem ferramentas que favorecem a resolução de desafios. Uma das ferramentas é o Design Thinking, que consiste na reunião de várias ideias, de várias pessoas que pensam de maneira diferente, dessa diversidade, e que nascem novos insights e que trazem soluções para os desafios. Em Araxá teve o evento Sucesso Time, que teve oficina não de Design Thinking, porque não iria dar tempo. Foi feita uma oficina usando a metodologia 6 Pensamentos de Edouard de Bono, que consiste em 6 abordagens de pensamentos. E a equipe vencedora foi sobre... o tema foi sobre saúde, e dentro daquilo apresentado no dia de palestras com a psiquiatra e conteúdos mostrados do curso que eu fiz no CNJ, que fala sobre que é uma responsabilidade de todos a prevenção da saúde mental. E essa equipe vencedora, ela apresentou de uma maneira lúdica, usando brinquedos, que também é usada na oficina de Design Thinking, e que fala que a psiquiatra ela disse que para sair do estado de sofrimento é necessário a acolhida. E o que eu percebo é que existe um preconceito muito grande com um servidor que é acometido pela depressão, que tem... Então, falta essa parte é de suma importância com relação à liderança humanizada. Durante os meus 30 anos de fórum, entra ano, sai ano, eu sou da época da máquina de datilografia, passou pela Prodenge, pelo Siscom, pelo PJE, agora com a construção dos 4 robôs de automação de processos. E o que eu tenho percebido, que a gente não sai do enxugar gelos. E o que precisa fazer para sair? É frustrante você não ver resultado, parece que você está enxugando gelo. Então, a inovação ela vem para nos ajudar. E tem uma frase que eu gosto muito, que não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, e o que sim o que se melhor adapta às mudanças. Eu vou mostrar, antes de mostrar um vídeo para vocês, eu vou falar um pouquinho da sustentabilidade. Eu tive a oportunidade de estar num evento no Rio de Janeiro chamado Convergência, e nesse evento eu fiz questão de ir ao museu. E o que tinha nesse museu que me impactou? Que a gente está produzindo mais lixo do que o nosso planeta possa comportar. E os 2 homens mais ricos do mundo, que é o Bill Gates,
da Microsoft, o Elon Musk da Tesla, eles falam que só poderemos salvar o nosso planeta através da inovação. E eu convido todos vocês a fazerem parte do iLab, para a gente estar podendo unir força, unir ideias, formar novos insights para a construção de um novo judiciário. E agora eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, e agradeço muito essa oportunidade que me foi dada de estar aqui com vocês, e eu estou muito feliz. Obrigada. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out of space. Such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out very long. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Obrigado, Idelma, pelas palavras. Você trouxe aí questões importantes para a gente refletir. Depois, na continuidade aqui dos nossos debates, a gente pode falar mais sobre o assunto. Pessoal, nós vamos passar agora a palavra para o nosso diretor Willer, e ele vai tratar de um assunto com vocês, né, passar alguns informes, né, Willer, sobre uma questão que tem tudo a ver com tecnologia, inovação e talvez teletrabalho, né, que nos últimos tempos gerou, na minha opinião, o maior burburinho entre os nossos sindicalizados, servidores sindicalizados e associados. Eu nunca recebi tanta mensagem no WhatsApp em tão pouco tempo, né, quando o tribunal publicou a resolução 1055 de 2023, que trata aí das secretarias e das centrais de processamento eletrônico, né? A publicação dessa portaria causou muita preocupação, né, entre aí os nossos servidores. A portaria, ela não é muito clara em como será o funcionamento prático, de fato e efetivo, dessas secretarias e dessas centrais. O sindicato foi muito questionado sobre o assunto, e, num primeiro momento, a gente também não tinha muita informação, né? Surgiu até uma insatisfação em alguns grupos, né? Eu vi gente dizendo aí até que a gente estava em férias coletivas porque não dava informação sobre isso. Mas tem hora que a gente não tem, gente. Infelizmente, né, muitas coisas o tribunal solta lá a resolução, decide as coisas sem nenhum prévio diálogo, né, nenhum prévio contato com o sindicato. Então, quando foi publicada a resolução, a gente também não tinha muito detalhe. Nós fomos pegos de surpresa, igual os colegas servidores foram, né? Aí choveu uma série de questionamentos, e aí tinha coisas que a gente não sabia responder, gerou muita insatisfação em alguns servidores, né? E o que a gente fez? Nós marcamos, né, solicitamos uma reunião com o Corregedor-Geral de Justiça, fomos lá, fizemos a reunião,
Essa reunião gerou aí uma matéria, né, no nosso site, não sei se vocês viram essa matéria, e agora o Willer, né, vai tratar um pouquinho desse assunto com a palavra aí, nosso diretor Willer. Então, quando saiu essa portaria, essa resolução, nos grupos de WhatsApp, os servidores ficaram alvoroçados. E o que nós fizemos? Nós agendamos uma reunião com o corregedor-geral, o corregedor Luiz Carlos Correia Júnior, para saber dele como que ia funcionar isso aqui no âmbito do TJMG. Porque a gente tinha notícia de Rondônia, que tem essa supersecretaria, que já está funcionando lá desde 2015 ou 2016, Mato Grosso do Sul. Então, a gente queria saber qual era o modelo que o TJ ia seguir, porque um modelo de Rondônia é um modelo de extinção de comarca e extinção de secretaria, o modelo de Rondônia. E o modelo Mato Grosso do Sul é um modelo de cooperação. Aí nós ficamos até mais um pouco aliviados, embora o corregedor é um agente político, foi falado aqui, né? Tudo que a gente perguntava, ele falava que ia ser bom para o servidor, que ia ser a melhor coisa do mundo, que ia até ter mais concurso. Falou, então tá bom. Mas a gente sabe que eles são políticos, né? Aí ele falou que o modelo que eles visitaram, que o tribunal vai copiar, é o modelo do Mato Grosso do Sul, que é o modelo de cooperação. Ele deu até um exemplo na reunião da equipe de apoio. Aqui deve ter algum servidor de alguma comarca que recebeu lá atrás, na época do Siscom, aquelas equipes de apoio que ia na comarca, ficava lá 15, 20 dias, juntava documento, publicava, fazia conclusão, expedia documentos, vocês lembram disso. E ele falou que agora essa equipe de apoio vai ser eletrônica. A sede vai ser em Belo Horizonte, vai ter um projeto piloto com 3 varas cíveis. Ele não falou quais varas cíveis, porque ele falou que vai ser secretarias de mesma competência, mesma classe e mesma natureza. E que é para a gente tranquilizar os colegas do interior que esse projeto piloto, que só vão dar andamento nesse projeto e vai depender desse projeto piloto de BH. E nós vamos acompanhar de perto. Porque nem tudo que vem do tribunal é bom para o servidor. A gente sabe que pode ter pegadinha aí no meio do caminho. Vocês vão lembrar que, antigamente, no juizado, o juizado de Divinópolis, por exemplo, eu ia muito lá fazer correição, era primeira, segunda e terceira unidade. Tinha 3 gerentes e 3 juízes. Depois virou uma unidade só, com um gerente e 3 juízes. Então, nosso medo é que se faça isso. Quando ele falou 3, eu falei, ixi, 3 secretarias, um gerente, 3 juízes e os outros gerentes. Aí nós ficamos meio assim. Mas ele falou que podemos tranquilizar os servidores, que não vai ser por imposição, vai ser por adesão. O juiz é que vai pedir adesão à supersecretaria. Ele falou também que essa supersecretaria vai funcionar com turma recursal, porque ele falou que as turmas recursais, tirando a de BH, as outras, no modo de falar, são meia-bocas, central de cumprimento de sentença. E teve mais um, não teve, Felipe? Eu não lembro, ele falou mais um lá, que vai funcionar, que vai para a supersecretaria. Execução fiscal, isso, execução fiscal. Então, o que nós vamos fazer agora, enquanto sindicato? Nós vamos acompanhar os técnicos, né? Porque o político nós já ouvimos, agora nós vamos ouvir os técnicos. É o cara que vai falar como é que vai funcionar na prática. Porque, se for depender só do corregedor, vai ser a melhor coisa do mundo, né? Ele vai diminuir o número de trabalho, de tarefa, de meta. Então, agora nós vamos partir para o lado dos técnicos. Então, nós fizemos várias perguntas para ele, né, Felipe? No dia lá, nós perguntamos assim, vai regionalizar essa supersecretaria? Ele falou, não, no primeiro momento não, só vai ser em Belo Horizonte, mas futuramente nós vamos fazer, dependendo do resultado do projeto piloto, né, e dos trabalhos aqui em Belo Horizonte, nós vamos regionalizar. Nós perguntamos as contadorias. Ele falou que, por enquanto, também não vão mexer com contadoria, mas eu já ouvi falar que eles ligaram para um contador de uma comarca pedindo sugestão para criar uma supercontadoria. Então, assim, a gente está meio preocupado, vocês também devem estar preocupados, principalmente os gerentes, porque, igual eu falei, nem tudo que vem do tribunal é bom para a gente tem, no meio do caminho, aí uma pegadinha. Mas nós vamos ficar de cima,
nós vamos procurar, né, inteirar do assunto, fazer matéria. Até o Felipe questionou o corregedor, por que não convidou o sindicato? Porque o servidor, ele acha que o sindicato sabe de tudo. E nós fomos pegos de surpresa. Quando saiu a resolução, saiu para a gente não sabia. E ele falou que veio de cima para baixo. Ele até falou que, dependendo do projeto, se reunir demais, ele não sai do lugar. Então, assim, peço um pouquinho de paciência dos colegas. Nós vamos atrás, eu já liguei lá para o pessoal da informática, eles vão criar um núcleo dentro é um sistema, né? Essa supersecretaria é um sistema que vai funcionar em Belo Horizonte, vai ser ou presencial ou remotamente. Nós até perguntamos, mas quem vai trabalhar nessa subsecretaria? Ele falou, não, vai ser por livre e espontânea vontade. Aí ele falou que vai ter servidor que vai querer trabalhar lá porque quer o teletrabalho. Né? Ele falou que... Eu falei, pois é, mas... E o gerente? Ele falou, não, eles vão ter que mudar aquela lotação paradigma para poder funcionar essa supersecretaria do jeito que eles querem que funcione. Eles vão ter que mudar aquela lotação paradigma, porque tem comarca que tem o gerente mais um. Se for a metade para a subsecretaria, não vai ficar ninguém. E ele falou que a comarca vai continuar existindo, a secretaria vai continuar existindo, as audiências serão realizadas nas comarcas, o atendimento ao público nas comarcas, a distribuição, o processo vai ser distribuído para as comarcas, para as secretarias. Então, diante disso que ele falou, nós ficamos um pouco mais tranquilos, porque lá em Rondônia, a distribuição cai na supersecretaria. Tudo é lá. Então, assim, se tudo é lá, para que existir secretaria, para que existir comarca? Né? Então, nós vamos acompanhar, né, e qualquer novidade nós vamos passar para os colegas, e qualquer dúvida também, nós vamos correr atrás agora de uma cartilha, junto aos técnicos, de pergunta e resposta. E isso aqui, como é que vai funcionar? Porque tem que vir por escrito. Né? Porque falar até papagaio fala. Então, a gente vai perguntar e pedir, fazer uma cartilha de pergunta e resposta, para colocar para os colegas do interior. Então, é isso aí que eu queria falar, aproveitando a oportunidade, né, porque a gente está falando de inovação e tecnologia, e eu acredito que isso aí é uma inovação em tecnologia. Não sei se vai vir para melhorar ou para piorar, né, mas eu acredito que vai diminuir os concursos. Eu tenho essa impressão, porque se quer juntar todo mundo no lugar, eu acho que, futuramente, os concursos vão diminuir bastante. Mas é isso aí. Aí, se tiver alguma pergunta, vocês mandam aqui para a gente. Se a gente não souber responder, eu e o Felipe, que o Felipe também participou da reunião, a gente leva e depois coloca o nome, o endereço de e-mail e o telefone, nós mandamos para vocês. Beleza? Obrigado pela atenção. Pessoal, para quem talvez não teve oportunidade de ler a matéria, né, ou não está nem sabendo do tema, né? Eu acabei de postar aí, a comunicação também postou, no grupo do encontro, o link, né, com a matéria que a gente fez tratando do tema e sobre a reunião que eu e o Willer fizemos com o corregedor. O último ponto aqui, sobre teletrabalho, eu queria passar de forma bem resumida algumas questões, né, de pautas do sindicato em relação ao teletrabalho. Vamos falar agora de questões políticas que eu acho que são importantes. Primeira coisa, né, nós temos aí a resolução 973 do TJ, que regulamenta o teletrabalho, no âmbito aqui, né, do Estado de Minas Gerais, e a resolução 227 do CNJ. Tá? A resolução 1000, que trata, né, dos servidores com deficiência, também trata do teletrabalho, que ela traz lá, né, que esses servidores eles têm preferência no teletrabalho. Né? Então, quais são as questões aí, do ponto de vista de demandas sindicais, mais relevantes para a gente falar aqui rapidinho? Primeira coisa, todos vocês já sabem, aqueles que estão em teletrabalho. Aí vamos só para a gente ver uma amostragem aqui. Quem aí está em teletrabalho, seja parcial ou integral? Levanta a mão fazendo favor. Tem menos de 30%, né? Não tem? Então parece que não está tendo muita adesão não, né? Mas enfim, primeiro sobre a produtividade, né, gente? Um requisito para você ficar em teletrabalho é você ter 20% a mais de produtividade. A gente questiona isso constantemente, né? Como que é feito esse cálculo? A partir de quê? Até porque a gente sabe que às vezes é difícil, né? Se for pela média da secretaria, tem atividades que são mais difíceis, né? De atividade que ela é muito mais, vamos dizer assim, técnica do que apenas de número,
né? Então, o sindicato questiona, a gente está sempre questionando o tribunal sobre esse cálculo de produtividade. Eu não sei, depois a gente pode até trazer aqui alguns relatos, se a gerência, se o próprio tribunal está observando isso muito à risca, né? Se quem está aí em teletrabalho é cobrado, né, diariamente sobre isso, quem eventualmente ficou abaixo da média, o que aconteceu, né? Para a gente tratar sobre isso. O segundo ponto, gente, é aquela porcentagem que quando o tribunal, ou melhor, o CNJ, alterou a sua resolução para dizer que somente 30%, né, dos trabalhadores poderiam ficar em teletrabalho, causou muito alvoroço, porque, segundo a resolução do TJ, esse cálculo seria setorial. E nós tínhamos no Tribunal de Justiça setores que estavam em 100% no teletrabalho, como, por exemplo, a Comprove, né? A Comprove, que é a comissão de promoção, 100% no teletrabalho. O TJ, né, deu uma rebolada e fez algumas adaptações para possibilitar isso aqui, né, no âmbito de Minas Gerais. Então, inclusive, a pedido do sindicato, né, o que eles fazem hoje? Para esse cálculo, eles consideram terceirizados e cedidos, né, e cargos comissionados, o que facilitou bastante. E também me parece que o TJ não está fazendo cálculos por setor, porque por setor seria assim, gente, por exemplo, lá na sua comarca, ia fazer o cálculo da secretaria, ia fazer o cálculo do gabinete, né, e hoje parece que esse cálculo é geral, e a gente está atento a isso também. Tá? Outra questão importante de pauta e de demanda sindical é o auxílio transporte proporcional para quem está em teletrabalho híbrido, né? Porque, segundo a resolução do TJ, quem está em teletrabalho não pode receber auxílio transporte. E os colegas que estão em teletrabalho parcial, em sistema híbrido, tiveram o auxílio transporte cortado. Isso é uma demanda antiga nossa, desde o ano passado, a gente provoca o tribunal, nós já fizemos requerimento, e agora, na nossa última mesa de reunião, nós tivemos uma notícia boa, né, que isso vai ser regulamentado a partir do mês que vem. O tribunal já vai mandar para o órgão especial, não sei se vai ser uma resolução nova ou alteração da minuta, para garantir que quem está em teletrabalho parcial receba o auxílio transporte proporcional. Né? Você está lá, 40% em teletrabalho, do seu dia de serviço, você vai receber 40% do auxílio transporte. Que era a coisa mais lógica, né, gente? Para mim, nem precisava de alterar resolução. É uma interpretação lógica e sistemática. Quem está em teletrabalho não recebe auxílio transporte nos dias que ele está em teletrabalho, né? Mas, enfim, a luta sindical é difícil, né? Até isso você tem que explicar uma coisa que, enfim, é lógico, tá? Pessoal, como nós já temos muitas inscrições aqui, inscrições encerradas, tá? E, por fim, gente, o auxílio tecnológico. Nosso companheiro Alexandre da Fenajude, que estava aqui, até falou sobre isso. O Estado de Pernambuco foi pioneiro, né? E nós fizemos aqui também esse requerimento de auxílio tecnológico. Só que lá no Estado de Pernambuco, apesar de ter lei estadual, discutida em assembleia, sancionada pelo governador do Estado, o CNJ suspendeu, né, a eficácia. E, na minha opinião, né, até de forma inconstitucional, porque CNJ não tem atribuição jurisdicional. Se era para suspender eficácia de lei, teria que ser o STF através de processo jurisdicional. Mas administrativamente eles fizeram isso, enfim. Nós fizemos esse mesmo requerimento aqui. Esse requerimento está meio que engavetado no tribunal. Todas as reuniões de mesa a gente sempre toca nesse assunto. Só que a opinião minha que eu tenho, que o tribunal não quer decidir sobre esse requerimento nosso antes que o CNJ coloque o ponto final lá nessa questão lá de Pernambuco. Tá? É uma decisão liminar lá no processo administrativo que suspendeu, mas o Estado de Pernambuco também ajuizou, o Estado de Pernambuco não, o Sindicato dos Servidores do Estado de Pernambuco ajuizou um mandado de segurança, nós estamos aguardando o resultado. Agora, a diferença aqui é o seguinte, gente, qual que é o fundamento do CNJ? Porque tem uma resolução que diz que quem está em teletrabalho não pode receber nenhum adicional, beleza? Beleza. Só que, gente, o que acontece? O espírito dessa resolução foi para evitar aqueles casos que a gente viu no início da pandemia, que tinha tribunal dando auxílio para juiz de 3, 4, 5 mil reais, auxílio tecnológico. Agora, um auxílio tecnológico, no nosso caso aqui, de 200, 300 reais, isso não vai impactar em nada o orçamento. E, além disso, a nossa proposta aqui no Estado de Minas Gerais, que a gente fez para o tribunal, é substituir o servidor que está em teletrabalho, não recebe o auxílio transporte, e aquele mesmo valor do auxílio transporte vai ser convertido em auxílio tecnológico. Então, a gente entende
que isso nem fere a resolução do CNJ, porque não vai ter impacto financeiro nenhum para o tribunal, só vai substituir a natureza do benefício. Então, a gente está defendendo aí, a princípio, do que tange ao teletrabalho, essas pautas importantes aí junto ao tribunal. Beleza, pessoal? Vamos passar aqui para as inscrições. A Ângela, de Juiz de Fora. Quando eu fiz a inscrição aqui para o encontro, tinha que escolher a questão do assédio sexual ou esse debate aqui. E o que me chamou a atenção nesse painel aqui foi a questão da produtividade e meta. E eu tenho uma coisa que me preocupa, que eu não ouço falar, que é o seguinte: o aumento da produtividade, nós já estamos com a capacidade, os servidores, com a capacidade de absorção do volume de trabalho mais que esgotado, né? A gente não consegue absorver mais. Mas o tribunal continua impondo. Então, você pensa assim, então o que ele está fazendo? Ele está assumindo que ele só quer números, e a qualidade? A qualidade do trabalho não é falado. Eu não ouvi isso uma vez, porque o tribunal não fala isso. Ele fala, produz, 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 tá. Aí, de repente, você está lá, o servidor, você está com 10 coisas para fazer, você olha para o lado, tem um terceirizado, que se não caminhar no trilho direitinho, vai rodar, mandando ver, e você olha aquilo e fala, olha, ou eu faço os 10 assim, do jeito que ele quer, ou eu vou fazer 5 bem feito. Isso não é falado. Isso eu acho que é uma coisa que tem que repisar no tribunal. Você quer aumento de produtividade, então se prepara para abrir mão um pouco da qualidade, porque, assim, cobra e a qualidade. Isso é que me preocupa, né? Porque a gente não... Nós trabalhamos lá com carinho, nós queremos fazer a coisa direitinho, a gente tem conhecimento da matéria, sabe como funciona a secretaria, sabe dos andamentos, então eu vou pegar, bater um carimbo, no caso, eu trabalho ainda com processo físico. Bater um carimbo e mandar para o Ministério Público, eu não vou olhar nada, né? E o outro lá está carimbando, mandando, e eu... Né? Então, é essa questão aí que eu acho que tem que frisar muito, que a produtividade, sim, mas com qualidade. Era isso que eu queria ressaltar. E depois da Ângela, a Francisca de Machado, tá? Meu questionamento refere-se ao que a Idelma falou sobre que o tribunal está cada vez mais doente, os servidores públicos estão mais doentes. O que é que está tendo, tipo assim, eu quero saber se tem algum projeto, alguma coisa que possa nos apoiar. Como a nossa colega anterior a mim falou, é só produtividade, não preocupando com a saúde mental do servidor. Eu queria saber, assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer, o sindicato está fazendo, ou sei lá, o tribunal está fazendo alguma coisa nisso? Alair de Uberaba. Boa tarde a todos. Eu compactuo com tudo que foi falado pelos meus colegas anteriormente, e eu queria pedir ajuda em 2 pontos. O primeiro, com questão em relação à produtividade que é exigida no teletrabalho. Nós precisamos apresentar semestralmente, os teletrabalhadores, o relatório da produtividade. Essa contagem é feita assim, tem um número de servidores, que é o grupo controle. Nesse grupo controle, o teletrabalhador é contado. Então, somos, por exemplo, na minha, 4 servidores que estão em presencial e eu em teletrabalho. A meta é que a gente atinja 20% a mais do que aqueles que estão em trabalho presencial. Quando a gente vai fazer o relatório, a gente precisa apresentar, nós somos contados. No grupo controle, somos 5. Somamos a produtividade de todos, os 5, inclusive o teletrabalhador, divide a média, e aí tem a média da secretaria, da unidade. Dessa maneira, praticamente dizendo, nós somos 4. Em 4 dos meus colegas alcançaram, a soma foi 400. A soma da teletrabalhadora foi 300. E quando for somar 400, dividiria entre os 4. Seria 100, o teletrabalhador precisaria fazer 20% a mais do que os 4 fizeram. A maneira que é contada agora, nós somos os 4, os que estão em presencial,
e o teletrabalhador. Dessa maneira, nós vamos fazer a meta da nossa meta. Então, somaríamos praticamente, dos 400 foi a quantidade de tarefas realizadas. A teletrabalhadora fez 300, então fizemos 700. Dividiríamos 700 pelos 5, que são o grupo controle. É assim que é feito. Está errado. Essa é uma questão que eu gostaria de pedir ajuda, porque estamos falando muito em adoecimento e a gente fica na pressão. Quando a gente está no teletrabalho, a gente tem ainda aquela questão de ficar comparando com os outros, que vai acontecer, às vezes, do colega. E a gente fica nessa situação de a pressão de conseguir fazer essa meta, atingir essa meta dessa maneira que eu acho mais difícil. Eu até não consegui encontrar na matemática um pouquinho que eu sei, que justificasse essa maneira de contar. Meu outro pedido para que olhe é a questão do abono do nosso ponto. A gente trabalha, nós não temos horário de trabalho, temos a meta para cumprir. E o nosso gestor precisa abonar a nossa falta, que nós não faltamos, nós trabalhamos. O nosso gestor precisa de fazer isso uma vez por mês. Ele tem que fazer uma vez por mês. Pensa uma situação. A gente trabalha, nós estamos todos vivos, sujeitos, nós podemos morrer qualquer dia. Então, eu trabalhei 10 dias, morri 5 dias, faltando para abonar. Como ia ficar esse abono? Conclua. Eu levaria falta se eu não for abonada. Né? Então, essa questão do abono de falta, se a gente não faltou, nós trabalhamos, esse é o regime. Então, eu gostaria de pedir ajuda nesses 2 tópicos. Entendemos. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Renilson de Iberité. Como eu vou falar aqui na qualidade de gerente que eu estou, você já até falou o ponto que eu queria falar. Mas o primeiro ponto é o seguinte, só falando uma coisa aqui, o seguinte, né, não é nenhuma crítica que o colega falou cedo aqui, mas é até um alerta. Nós sofremos muito quando a gente embatia com a magistratura. Então, assim, não vamos criar esse abismo entre servidor e escrivão. Porque eu, dia 5, dia 6... Dia 5, você é o primeiro que vai estar lá na porta falando para os meus servidores não ir. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter consciência que antes de estar gerente, você também é servidor. E eu acho que a gente criar esse abismo entre servidor e estagiário é um erro que nós já cometemos com a magistratura. Isso. E agora, a questão aí do teletrabalho, até assim, apaziguando aqui, acalentando a colega que falou antes, essa questão do abono aí, ela é muito tranquila. Ela é feita meio que de forma automática e coletiva. Isso aí, só se o gerente esquecer. Então, assim, não é no RH, mas você faz assim, não é uma coisa pontual, não. Você faz ela de uma vez. Você vai lá no dia 20 e você abona todos os servidores de uma só vez. Então, é uma questão bem tranquila. Isso aí eu acho que não corre o risco do servidor ficar, não. Mas a questão que eu queria mais falar mesmo, né, porque realmente, Felipe, pegando o que você falou aí, a questão de setorizar para avaliar essa questão de produtividade. Aí é meio que até o que os palestrantes falaram aí, que é desumanizar, né, o trabalhador. Porque, assim, quando você está na gerência, com o seu servidor presencial, você tem que ter essa sensibilidade de saber que um trabalha, que produz menos que o outro. O ritmo de uma pessoa não é o outro. Então, se você faz essa coisa de forma meio objetiva, é bastante injusta. Então, realmente, essa questão de olhar para o setor não funciona. Ela é totalmente disfuncional, né? Tem que ter uma outra forma, porque se o servidor presencial tem um ritmo menor que o outro, como é que você vai exigir que quando ele esteja no trabalho, ele vai ter um ritmo diferenciado, né? Então, é uma forma de avaliação, eu acho que bastante injusta. Eu vou falar primeiro aqui, é o seguinte, as 2 colegas que falaram primeiro, que eu esqueci de anotar o nome, isso é verdade, né? Essa questão de o tribunal estar mais preocupado com números do que qualidade, né? E foi o que o colega da FENAJUR disse aqui mais cedo, né? A diferença de eficácia e eficiência, né? Se preocupar com a qualidade do resultado de serviço é eficácia, né? Com o produto que é entregue, e agora o tribunal está preocupado com a eficiência, né? Que é o processo, você trabalhar cada vez mais rápido, liberando mais processo, simplesmente ficando livre do processo, e a gente tem que combater, né? Sobre o que a colega Laís falou, nós temos que ver, porque eu entendo, cadê a colega Laís? Que essa forma de produtividade está errada. Não pode incluir na média a sua produtividade, porque senão, quanto mais você trabalhar, maior vai aumentar a sua meta, não é? Então nós temos que rever isso aí
Eu realmente não sei, nós vamos ver com o pessoal do sindicato, nós vamos talvez oficiar o departamento, o setor próprio do tribunal, para ver como que é feito esse cálculo, né, e para a gente sugerir essa mudança, que é por óbvio, isso é questão lógica. A produção do teletrabalhador não pode entrar no cálculo da média, né? Senão, quanto ele mais trabalhar, a produção dele vai ter que aumentar ainda mais. É um ciclo vicioso. Semestral. Pois é, né? E o que o colega agora Renilson disse é isso mesmo, né, gente? Nós temos que entender a gente como categoria, né? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente os gestores, porque cada servidor tem um perfil, cada servidor tem uma peculiaridade, e eu ainda não tive notícia no sindicato, né, de teletrabalhador que teve algum tipo de sanção em razão da produtividade, né? Eu acho que aqueles casos que acontecerem, levem para o sindicato, né, que eu acho que a gente vai ter que analisar. A gente... Oi? O abono? O ponto, né? Porque esqueceu, o gerente esqueceu de... Tá. Então nós vamos olhar isso também, né? Nós vamos colocar aqui nos encaminhamentos, sugerir, né, medidas aí para o tribunal, para alterar essa fórmula do cálculo da produtividade, e o abono teria que ser automático, né? Lançasse lá o plano de teletrabalho, já abonava as faltas automaticamente. Com relação ao adoecimento, o que o Laboratório de Inovação tem feito? A Célula Agenda 2030 está estudando formas de como prevenir, como levar ao tribunal medidas para prevenir o adoecimento mental. E eu achei muito interessante vocês estarem trazendo essa questão com relação à meta, porque não é todo mundo que sabe, né? A não ser o teletrabalhador que sofre na pele. Então, é uma medida preventiva de saúde mental também, de estar levando ao presidente do tribunal também através do laboratório. Eu achei válido estar aqui, nesse momento, para estar abrindo a minha visão, porque, né, essa visão de teletrabalho eu não tenho. Eu acredito também que a equipe que está na célula, Agenda 2030, também não tem essa visão. Então, eu vou estar até levando na próxima reunião como medida preventiva. Eu vou dar uma visão geral e o que eu vou falar aqui é a verdade. Infelizmente, colega, é isso mesmo. O tribunal está preocupado com o servidor, não está preocupado com saúde, não está preocupado com nada. Ele quer a meta, e se você aí não cumprir a meta, se vira. Trabalha sábado, domingo, feriado. Por quê, gente? Existe uma série de estudos publicados do Sindicato dos Bancários sobre as arbitrariedades dessas políticas de metas e produtividade do sistema bancário, que levaram a suicídios, que levaram a adoecimentos, que levaram a conflitos, sabe? Então, obviamente, se esse mesmo projeto de metas e produtividade causou isso nos trabalhadores bancários, obviamente vai fazer isso com os trabalhadores do judiciário, porque isso é científico. Senão, o ser humano, sabe o que eles querem? Que a gente seja igual um interruptor. Interruptor não é assim? Você liga, acende a luz. Tal. Só que nós somos seres humanos, gente. Nós somos seres de emoção. Esse novo modelo de teletrabalho, que tem o neoliberalismo como fundo, o objetivo dele é produtividade. O que vocês têm que entender que esse projeto, vocês falam, nossa, mas então as empresas, elas não se preocupam dos trabalhadores estar adoecidos? Não. Elas não se preocupam. O esquema da empresa é o esquema laranja. Você tira o caldo todo da laranja, você tira toda a energia mental, intelectual, emocional do trabalhador, e quando ele está adoecido, que ele é só uma casca, manda embora. Então, a iniciativa privada é isso. É muito pior que o serviço público atualmente. Além de pagar menos, é desse jeito. Então, o que nós temos que fazer é o que você fez. Se o sindicato,
se nós que trabalhamos no setor de saúde, se os profissionais do direito do sindicato, se os diretores não souberem o que está acontecendo, eles não podem convocar a sua equipe técnica para debater esses assuntos e ver o que nós podemos fazer. É um absurdo. Eu já, assim, quando saiu essa resolução 219, eu lembro que em 2016 eu já escrevi um artigo criticando a questão que não existe nessa resolução naquelas contas dele, de quartil, etc. e tudo, um índice. Eu conversei com o economista, teria que ter um índice da dificuldade do processo. Porque essa questão de produtividade, eu vou dar um exemplo. Quando teve a briga lá em Belo Horizonte, taxista versus Uber, um servidor teve que cadastrar 7.500 taxistas. Ora, quanto tempo que ele demorou para fazer isso? Sei lá, 15 dias, um mês? Ah, então a produtividade dele em um mês é um processo? Enquanto que o outro, que é amigo do chefe lá, respeitando o colega chefe, servidor, que se considera servidor antes de ser chefe. É exatamente. Uma pessoa geralmente vira chefe, acho que é dono do tribunal. Que é totalmente diferente do que o colega apresentou, até parabenizo ele. Mas, então, a gente vê essas situações absurdas que, então, a produtividade, por exemplo, a reforma administrativa, por que o sindicato, servidor, o cidadão tem que lutar contra? Primeiro que quer acabar com o concurso público. E depois, a pessoa que não for produtiva vai ser demitida. Ué, se eu quiser manipular a produtividade, eu manipulo. Um monte de gente fala que tem juiz que só movimenta processo. O negócio está inconcluso, vai para não sei aonde, vai para não sei das quantas. Eu sei que, no final, o relatório do CNJ está tendo uma movimentação processual fantástica, mas não tem sentença, não tem resolução, não tem nada. Vai de um lado para o outro. Aí o servidor, que não concorda com aquilo, é assediado moralmente, é chamado, não, você não quer colaborar, você sempre foi problemático, você é assim mesmo, você é cri-cri. E eu nunca vi, na resolução 219, porque, pelo que eu entendi, olha que eu li bastante essa resolução, é o seguinte: teria que se fazer a média de quem trabalha dentro do tribunal, e essa média, vamos pegar aí, os 4 deram, então, 400. 400 por 4, 100. Ok, então a média foi 100. Então, se o teletrabalhador está fazendo 300, ele está trabalhando 3 vezes mais, ou seja, ele não está trabalhando 20%, ele 200%. Ele está trabalhando 200% a mais, e ainda vai ter que trabalhar mais, porque o trabalho dele excessivo entra numa conta que ele é prejudicado. Não, acho que isso aí foi... Olha, como esse evento é importante. Só isso aí pode estar certo que eu vou estar do seu lado, vou estar do sindicato, para a gente falar o absurdo que é isso, e isso que gera adoecimento. Como é que você vai trabalhar 300% a mais? Férias, feriado, viajando, viaja de férias, ninguém te dá sossego. E a saúde mental é isso, gente. O que é o sofrimento mental? A gente fica preocupado, ai meu Deus do céu, vai vir um negócio aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar conta, vai aumentar minha produtividade, eu não posso sair do teletrabalho porque eu já ajeitei tudo para minha família, investi no meu carro. Porque, gente, o teletrabalho, ele surgiu antes da pandemia, e se vocês forem ver a resolução do CNJ, se não me engano é 322 do teletrabalho, é assim, o teletrabalho é apresentado como se fosse, olha, nós estamos com a 8ª maravilha do mundo, você não vai pegar trânsito, você só tem que trabalhar. No início era 30% a mais. Mas veja bem, gente, quando eu estou em trânsito, eu não estou trabalhando. Eu trabalho quando eu chego no lugar e bato o cartão. Então, não tem que trabalhar mais porque eu evitei o trânsito, pelo contrário. Então, essas distorções, eu não vou falar se são maléficas ou benéficas, são distorções reais e que pode estar acontecendo só no seu setor, porque isso é absurdo. Agora, se você não vem, não fala para nós, até vou falar, todo mundo que está aqui, que se acabar essa reunião, tiver uma ideia, uma sugestão, uma dúvida, gente, faz favor, encaminha para o sindicato, porque o sindicato só pode atuar se souber das questões. E, para terminar, né, só mais um pouquinho, né, o colega, você falou, produtividade com qualidade. Nós temos uma proposta, metas para a saúde do trabalhador.
Eu vou só completar aqui para um desses negócios de selo, né? O Judiciário Federal também trabalha no Sindicato Federal, desses negócios, selo ouro, diamante, prata, né? Só que é o seguinte, toda vez que um juiz uma secretaria bate uma meta, é o juiz que é beneficiado. Só ele que é promovido e tudo. Isso é igual um time de futebol, ser campeão e só o técnico ganhar o dinheiro e tudo. Ou seja, está tudo errado. Mas por quê? Porque a instituição, gente, o poder, ele está ali para favorecer os empresários, os donos do poder, e nós estamos no sindicato porque a gente não concorda com isso, que nós temos direitos, que nós temos que lutar. E o sindicato é para lutar. E é por isso que eu falo, para a gente lutar, a gente tem que saber o que está acontecendo. Sabendo o que está acontecendo, nós temos que analisar, nós temos que refletir, nós temos que ter esse olhar multidisciplinar. O que a gente quer é, por exemplo, uma equipe da Justiça Federal conseguiu 2 selos diamante, 2 anos direto. Falei, mas como é que vocês conseguiram isso? Os caras trabalham há 20 anos juntos, o chefe dá autonomia para todo mundo e o juiz não quer saber se de problema. Assim, o juiz assim, fala, gente, vocês fazendo do jeito que vocês querem, dá certo. E muitas vezes que a gente vê o quê? Os servidores se organizam, vamos fazer assim, assado, aí chega um chefe ou um juiz, não é nada assim, é do meu jeito. Aí a coisa não vai para frente, porque quem sabe do serviço é o trabalhador. Então, gente, eu quero assim, eu estou chocado com as coisas assim, porque eu já sabia que a coisa era ruim, mas esse cálculo de produtividade, imagina se ela não informa o sindicato, isso passa batido, aí nós vamos ter, assim, os teletrabalhadores ainda mais adoecidos que já estão. Porque, gente, nós temos que pensar, trabalhar sim, adoecer não. Muito obrigado. Pessoal, essa questão de produtividade ela é muito complexa, né? Por exemplo, a minha realidade, eu trabalhei 17 anos no gabinete, né? Época no cargo de assessor, muito antigamente no desvio de função, né? Porque servidor não poderia ficar no gabinete, mas enfim. E sem desmerecer, né? Porque a gente respeita muito, mas estagiário sempre teve melhor produtividade que eu, objetivamente falando. Né? Porque o estagiário lá fazia 50 despachos de CITES no dia, e eu ficava 3 dias agarrado numa sentença de improbidade administrativa com 20 réus. Aí, se for olhar a produtividade, de forma objetiva, o estagiário liberou 50 processos, em um dia eu liberei um em 3 dias. Né? Então, isso pode acontecer. Eu posso estar enganado, mas o que eu percebo, minha análise pessoal, é que não está tendo ainda, por parte do tribunal e dos gestores, uma rigidez com essa questão da produtividade, não. Porque eu acho que quem tem que analisar se o cara está sendo produtivo ou não, efetivamente, é o gestor. Né? É o gestor. Eu lembro, quando eu nem tinha teletrabalho ainda, eu era assessor, às vezes a juíza falava comigo, tem 5 processos atrasados aqui, vai para sua casa e só volta o dia que você tiver com as 5 minutas prontas. E às vezes eu voltava em uma semana, às vezes voltava em um mês, e ela sabia que aquilo ali estava difícil, porque estava difícil mesmo, né? Então, acho que o negócio não pode ser objetivo. Então, se alguém, porque eu ainda não tive notícia, mas se alguém aí, teletrabalhador, estiver tendo problema com produtividade, né, sendo advertido ou correndo risco de perder o teletrabalho, procure o sindicato, porque eu acho que isso a gente vai ter que analisar cada caso concreto. E vocês não tenham dúvida de que o sindicato vai fazer o possível e o impossível para defender esse teletrabalhador que está aí sob a ameaça das metas, beleza? Vamos passar para o próximo e último bloco de perguntas, gente. Eu chamo aqui na frente primeiro a Hélida, de Curvelo, e depois já pode posicionar aqui o Hércules, de Coronel Fabriciano. Eu não sei se é uma pergunta, um questionamento. Eu sou assistente social. Sim. E toda vez que eu vou apresentar a produtividade, né, no caso do gestor, é um administrador. E aí tem aquela questão de como quantificar isso. Porque quando eu fui fazer um plano de trabalho, eu fiquei na dúvida, né? Como que eu vou quantificar isso? Porque um estudo social, ele depende. Eu posso fazer um estudo social com uma visita. Eu posso fazer um estudo social, posso achar as partes, não posso achar. Então, assim, foi o único jeito que eu achei de colocar no plano de trabalho foi fazer 20% a mais de laudo social do que a minha colega. Mas a gente tem um grupo e a gente fica justamente na dúvida, né? E toda vez que eu vou apresentar, uma vez eu não consegui cumprir a meta. Eu fui explicar para ele, na verdade, que o colega disse, olha, tem processos que demandam uma semana para chegar numa conclusão. Tem processo que eu faço com uma sentada. Né? Então, é uma questão que o tribunal acho que não sabe ainda como fazer para poder estar
vendo essa questão da produtividade do assistente social, do psicólogo, né? E a questão também que me angustia é a questão, por exemplo, pego 10 dias de férias, ou pego 5 dias, ou pego artigo 70, né? Minha produção às vezes cai. Então, assim, isso também tem que ser levado em conta, né? Então, eu tenho essa dificuldade na minha comarca de quantificar dessas formas. O próximo, Hércules. A pergunta é para a Idelma. Sobre o iLab. Eu participei, né, de algumas lives sobre a inovação tecnológica e vi lá sobre o PJ. Vários aqui devem ter votado, né, no robozinho, e até então eu não vi o robozinho funcionando. Mas nas lives eu vi que já tem um projeto piloto que já está em funcionamento em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber quando que o PJ vai ser usado no criminal. E deixar aqui também uma sugestão para que o Sejusmig possa realizar lives com finalidade de inovação tecnológica. Como que nós, servidores, vamos aplicar essa tecnologia que é o robozinho, o PJ. Pelas lives que eu assisti, vai funcionar bacana. Obrigado, boa noite. Hércules, a inovação, ela começa, não é tudo de uma vez só, ela vai aos poucos, porque se você faz uma coisa muito grande, acaba ficando só no papel. Então, por isso que existe o mínimo produto viável, que é um estudo que você pega um projeto menor para viabilizar, para depois testar, implantar e depois expandir para os outros. E é uma realidade, só que está sendo testado. É porque você não pode colocar um robô para funcionar de qualquer jeito, porque vai criar muito transtorno. Então, tem que validar, tem que testar, tem que ter certeza que vai funcionar. Então, através de testes, mas a gente está no caminho certo. É uma coisa de cada vez. E a inovação, ela é aplicada não só no aspecto profissional, mas no aspecto da vida da gente também. Inovar a maneira como a gente pensa, derrubar crenças limitantes, e é muito legal. A gente está no caminho certo e vai chegar lá. De nada. E a sugestão aí de lives com esse tema, nós vamos levar para o sindicato e se tudo der certo, nós vamos implementar assim, que o sindicato tem, é óbvio, né, constante preocupação, além da defesa dos interesses dos direitos dos servidores também, né, trabalhar com o aperfeiçoamento, principalmente o aperfeiçoamento pessoal. Sobre o que a colega Elda comentou aqui, é mais ou menos aquilo que eu já tinha comentado antes, né? A análise de produtividade, ela tem que ser muito mais, na minha opinião, qualitativa do que objetiva, né? Isso vai caber ao gestor imediato fazer no caso concreto. E sobre as férias, né? Eu também entendo que aí, quando o mês que você tiver de férias, esse cálculo tem que ser proporcional, né? Você faz um cálculo proporcional, reduzindo o período de dias que você esteve de férias. Tá, gente? E já encerrando aqui, né? Sim, eu volto para você. Já encerrando aqui a nossa mesa, passando para o encerramento, eu vou passar para o Arthur Lobato para fazer o comentário aqui das últimas intervenções e já fazer as considerações finais. Depois a gente volta para a Idelma para fazer as considerações finais também. Nós do Sejusmig, especialmente eu tenho realmente acompanhado essa questão da produtividade em cima do psicossocial. E isso, sim, está levando uma série de adoecimentos de psicólogas e de assistentes sociais, e mais de assistentes sociais, porque você sabe muito bem que o juiz mais novo, quando ele é inseguro, tudo para ele é pedir laudo técnico. Então, além de você fazer o seu trabalho, você tem que fazer um laudo técnico. Eu não preciso falar, mas talvez os colegas não saibam, o trabalho do assistente social, para mim, é um dos trabalhos mais delicados que tem na nossa sociedade dentro da área do judiciário, porque ela vai ter que lidar
com a violência que permeia o mundo, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, a violência contra a mulher, questões de adoção, questão de retirar uma mulher ou uma criança de um lar onde ela está sendo violentada. Isso vai ter um impacto dentro daquela família, da sociedade. Quantas assistentes sociais já me ligaram chorando que foram ameaçadas de morte no pleno tribunal e o próprio juiz, as próprias pessoas não fazem nada, como se aquilo fosse ficar impune. E o que tem que ser feito, realmente, eu acho que isso é uma função sindical, é uma grande campanha de esclarecimento, não na mídia, mas uma campanha de esclarecimento interna com o tribunal, para eles entenderem que o trabalho da saúde não é quantitativo, porque não existe uma estatística qualitativa. O trabalho da saúde é esse. Se você faz um laudo correndo, foi o que a colega falou, se eu faço 10 correndo, vai ter erro, aí você é divertido. Se eu faço 5 bem feito, é pouco, você é divertido. Então, é esse mundo que vocês têm que entender. Nossa, isso é um absurdo. É isso que vocês têm que denunciar para o sindicato? Isso não é absurdo, não, gente. Isso é um projeto político. É um projeto político para favorecer as classes dominantes. Então, quero te prestar todo o seu apoio e que você faça o seu serviço bem feito. E qualquer problema, procure o sindicato, que aí nós vamos, olha, não tem condições, vocês não sabem, a gente tem que explicar para um juiz, você não sabe o que é um serviço de assistente social. Vamos pedir a um juiz, a um chefe, para um dia pegar um carro do tribunal, ou o seu carro, né, que às vezes o tribunal nem tem carro, e vão levar ele no aglomerado, vão levar ele no lugar, igual um oficial de justiça me comentou, em que o governo retirou uma verba lá das pessoas que estavam em casa doentes, e foi ver aquelas pessoas, né, que encolhidas e tudo, e assim, é um absurdo. Então, a visão disso, um oficial de justiça que vai retirar uma máquina de lavar no alto do morro, uma lavadeira que aquela máquina sustenta, porque atrasou um mês. Então, esse impacto social que vocês, assistentes sociais, oficial de justiça, é um impacto que talvez quem está no tribunal não tenha tanto, porque ele sabe, mas ele não viu a realidade. E é diferente você ver a realidade, não é? Você sabe, você vai numa casa, a pobreza, a miséria e a justiça social, que é o objetivo de todo o tribunal. Muito obrigado. Vamos passar agora, então, para a Idelma, para as considerações finais dela. Eu estou pensando aqui com relação à produtividade, né? Que nem sempre produtividade significa eficiência e eficácia. E o que me veio à mente é a mudança, a necessidade de mudança de governança. E como mudar a governança? É isso aqui que o Sérgio Smig está fazendo, é chamar todo mundo para os debates, para falar da dor de cada um, para eles deslumbrarem o que está acontecendo, para estar podendo levar para a alta administração, para haver essa mudança de pensamento e quebrar os paradigmas que já não servem mais. Antigamente existia, na fase dos processos físicos, o maquiamento de andamento. E no PJE, como maquiar? Às vezes lá o processo está para expedir ofício, aí está aquela cobrança e, de repente, passa o processo de uma caixa para outra e já conta como operosidade? Vocês podem me responder se conta como operosidade? É maquiamento. É igual existia antigamente, não resolve nada, né? Então, tem que mudar a governança. E começa por vocês, para vocês trazerem a gente, para a gente conscientizar que o problema existe para levar para a alta administração. O sindicato, né, sempre, dioturnamente, na luta pela defesa dos direitos e interesses dos servidores, nós vamos levar à nossa diretoria todas as sugestões, todas as pautas e todas as demandas que foram trazidas aqui pelos servidores. Vocês podem ter certeza que não mediremos esforços para melhorar aí a situação dos servidores que estão em teletrabalho. Então, eu declaro encerrado esse debate. Sérgio Smig, unir, lutar, vencer! Sérgio Smig, unir, lutar, vencer!